Olá para você! Estamos aqui mais uma vez com o nosso projeto Eu Conto, Você Lê e Reconta. Um projeto da Secretaria de Cultura com apoio do FAC-DF. E a gente está aqui para mais uma sessão de histórias. Histórias um pouco mais, com um público mais maduro, porque a gente tem histórias para todo o público e tem público para todas as histórias. Então eu quero contar aqui umas histórias para um público mais maduro por conta do tamanho da história. É uma história mais longa e que a gente ensinou no curso que as histórias para crianças pequenininhas, elas precisam ser também curtinhas, porque elas não têm maturidade para ficar ouvindo histórias muito longas. Então nós vamos começar aqui a nossa sessão de contos para um público mais maduro. Começa com Era uma Vez. O Era uma vez, sempre traz algo muito bacana depois. E essa história é a história de Fátima. Fátima era uma menina que vivia numa família de fiandeiros. Seu pai fiava linho como ninguém, fazia cordas maravilhosas e ensinou tudo para sua filha. Fátima, muito atenta, aprendeu todo o ofício. E já grandinha, adulta, seu pai lhe convidou para fazerem uma viagem. Filha, vamos conhecer o Mediterrâneo, vamos juntos, eu vou fazer negócio. E você, quem sabe, vai conhecer um rapaz bom, um rapaz bondoso e que possa fazer um casamento maravilhoso com você. E assim Fátima entrou nessa aventura com o pai. E os dois navegaram por muitos dias. Mas um dia aconteceu o inesperado. Uma tempestade muito grande veio e virou o barco deles. Fátima foi jogada pelas ondas numa praia distante. Lá descobriu que seu pai havia falecido e, graças a Deus, foi salva por uma família de tecelões. A família tecia como ninguém. Cuidou de Fátima. Fátima, então, ficou arrasada com aquilo, ficou muito triste, mas começou ali uma vida nova e aprendeu um outro ofício, aprendeu a tecer e fez tudo muito bem feito, aprendeu da melhor forma possível aquele novo ofício. E aí um dia eles saíram então e ela foi andar na praia. Não sabia o que estava para acontecer. Um grupo de piratas vieram e capturaram Fátima para vendê-la como escrava. E Fátima, mais uma vez, pensou, o que vai acontecer comigo? E aí, desanimada, Fátima então foi vendida como escrava. A sorte de Fátima é que lá no mercado de venda de escravos não tinha muitos compradores, apenas um comprador. E ele se interessou por ela. Ele ia levar Fátima para trabalhar na sua casa como ajudante da sua esposa. Fátima então foi e lá ela aprendeu outra coisa, outro ofício. Aquele comprador era também um homem que construía mastros para navios e ensinou tudo para Fátima. Fátima tinha muito interesse em aprender, até porque quando ela fazia isso, ela esquecia de todas as coisas que lhe haviam acontecido. Foi então que ela aprendeu um novo ofício. E aí ficou trabalhando muito tempo com ele. Esse senhor ficou com tanta confiança em Fátima que pediu Fátima para ir fazer negócios para ele. Você podia ir para Java, levar os mastros para tentar vender. E assim Fátima fez. Foi sozinha levar os mastros para serem vendidos. E no meio do caminho, um novo problema, uma nova tragédia. O barco de novo virou, de novo as pessoas foram mortas e apenas Fátima sobreviveu. Sobreviveu porque foi salva por um grupo de pescadores. E ela foi levada para uma cidadezinha da China. Chegando lá, ninguém se preocupava com a Fátima e nem com os problemas dela. Ninguém nem sabia quem era Fátima. Mas havia uma lenda naquele lugar, que uma estrangeira chegaria para fazer uma tenda para o imperador. E eles então imaginaram que aquela moça podia ser Fátima. Pegaram Fátima e levaram até o imperador, que lhe perguntou se ela poderia fazer para ele a tal da tenda. E ela disse, sim, eu posso fazer, pensando em tudo que sabia. E aí ele disse, então tudo bem, você terá toda a ajuda que necessitar. Fátima então saiu dali e pediu para que levassem cordas para ela. E ela começou então, e eles levaram as cordas para ela, e ela começou e olhou e viu que aquelas cordas não eram suficientemente boas para se fazer uma tenda para o imperador. E ela mesma, como fiandeira, pediu linho e começou a afiar aquelas linhas. Muito, muito, muito resistentes. E aí, quando as
as linhas e as cordas estavam todas ali prontas, ela então pediu o tecido. E a China tem tecidos maravilhosos, sedas maravilhosas, mas que não eram resistentes para se fazer uma grande tenda. Então ela pensou e falou, eu mesma então vou tecer. Como boa tecelã, ela então fez aquele tecido maravilhoso, resistente e deixou ali prontinho. E ali ela pediu mastros, pau para se fazer as estacas para se colocar na tenda. E eles trouxeram, mas ela não gostou do que eles trouxeram. E ela mesma fez. Afinal de contas, ela tinha feito mastros por muitos anos. Então ela construiu todo o material. Quando eles estavam prontos, assim ela começou a construção e fez uma linda tenda. Quando a tenda estava pronta, chamaram o imperador e ele ficou encantado pela tenda, encantado pelo que ele recebeu e disse a Fátima que ela poderia pedir que ele faria qualquer coisa por ela, de tão contente que ele estava. Fátima disse: eu não quero tanta coisa, eu só gostaria que você me deixasse morar aqui. Eu não tenho, afinal, para onde ir e nem com quem ficar. O imperador disse que ela poderia ficar. Fátima, então, começou ali a sua vida naquele país diferente. E não é que Fátima conheceu um rapaz muito bondoso e muito generoso e que quis se casar com ela? Fátima, então, casou-se, teve filhos e ficou morando naquele país. Dizem que Fátima, ainda hoje, conta histórias para os seus filhos. E a história que ela conta é a história da própria vida. E ela sempre diz para eles: aquilo que parece ser difícil para você naquele momento que você está atravessando, pode ser algo que vai te salvar no futuro. Então, os filhos de Fátima ouviam aquilo atentamente e ganhavam aprendizado. E aí eu digo para você, olhe para você e veja o que é que você está atravessando nesse momento. Guarde que aquilo que pode ser difícil nesse momento pode ser a sua salvação no futuro próximo. Essa é a história de Fátima, a fiandeira. Esses barulhinhos lembram muito campo, né? E campo dá uma vontade de contar história e dá uma vontade de ouvir história. Era uma vez duas moças que moravam numa mesma casa. E não eram irmãs, mas eram quase se fossem. Elas eram filhas de um casal. O senhor tinha uma menina muito trabalhadeira. E a mulher tinha uma filha muito preguiçosa. As duas viviam juntas. E a mãe, claro, que passava o dia protegendo a sua filha. E o dia mandando a outra trabalhar. Vá limpar a casa. E a menina dizia: mãe, eu já limpei a casa de manhã. Não discuta comigo, vá limpar a casa. E a filha dela passava o dia cuidando das unhas, cuidando do cabelo e nada para fazer. Aquilo revoltava o pai da menina, mas ele não podia fazer nada, saía o dia todo para trabalhar. E a menina ficava ali, a moça ficava ali com a sua madrasta, que não cuidava muito bem dela. A menina já estava cansada. O pai já estava cansado. Quando o pai foi ficando mais velho, foi ficando doente, a moça já estava suficientemente grande e pensou: pai, eu vou sair para trabalhar e eu vou procurar algo para fazer para cuidar de você. E o pai não gostou da ideia. Não, minha filha, melhor não. É melhor você ficar aqui e vamos fazer como a gente der conta e vamos ficar aqui. Não, pai, você me ensinou tudo. Eu quero ir procurar um serviço para arrumar muito dinheiro e poder cuidar de você. A madrasta, ao ouvir isso, achou a ideia maravilhosa. Por que eu não tinha pensado nisso? Se ela for realmente e ganhar muito dinheiro, vai ser ótimo. Assim, eu pego todo o dinheiro dela e eu e minha filha não precisamos fazer mais nada. E ela vai trabalhar para nós. E disse para o pai: achei ótima a ideia da sua filha ir trabalhar. E ele disse: por que você não manda a sua? A minha? A minha até iria. Mas como ela vai, coitada? Ela tem as mãos muito suaves, ela tem os pezinhos tão pequenos e ela passa um dia cuidando da beleza dela. Já a sua não tem beleza nenhuma. Para que ela precisa se cuidar? Deixa que ela vá trabalhar e assim ela traz dinheiro para nós. O pai, muito triste com aquilo, avisou para a filha: filha, então eu vou te dizer algo.
Olha, faça o que puder, tudo que for fazer, faça da melhor forma. E não deixe de atender aos pedidos quando as pessoas te pedirem algo ou alguém te pedir algo, faça. Aquilo que puder, faça. A menina então ouviu atenciosamente o pai e saiu em busca do trabalho. No meio do caminho, a menina se deparou com uma árvore que estava com galhos secos, uma árvore muito antiga, uma árvore falante. A árvore disse para a menina: "Oh, menina, você podia me ajudar? Tire-me os galhos secos, ajude-me para que eu possa renovar-me." A menina então tirou todos os galhos secos daquela árvore com as próprias mãos. No final, estava muito cansada, estava muito suja, estava com as mãos também machucadas. A árvore disse: "Oh, menina, você está tão machucada, o que eu posso fazer? Nada, nada, elas vão sarar e eu não podia deixar de ajudar você que precisava tanto de ajuda." Deu tchau para a árvore e seguiu seu caminho. Mais adiante, ela encontrou uma parreira. A parreira estava ali com as suas raízes todas descobertas e precisando de ajuda, e disse: "Menina, você poderia me ajudar? Você poderia cavar um pouco de terra e jogar nas minhas raízes e me ajudar?" Foi então que a menina resolveu ajudar a parreira. E ali ela cavou, juntou terra, colocou nos pés ali na raiz daquele pé de uva maravilhoso e saiu. A parreira disse para ela: "Oh, menina, sinto muito, você ficou toda suja." Ela disse: "Não tem problema, eu não poderia deixar de ajudar você que precisava tanto." A menina saiu, deu tchau e seguiu o seu caminho. Logo adiante, ela encontrou um forno de barro que estava todo rachado, todo trincado, e o barro pediu ajuda para ela: "Você poderia ajudar-me? Você poderia tirar essas rachaduras de mim?" A menina mais uma vez juntou o barro, fez uma lama, colocou um pouco d'água, amassou com os pés, tirou tudo e colocou ali no forno, tirando todas as rachaduras. O forno ficou muito agradecido, apesar de ter visto a menina toda suja, com as mãos todas sujas e os pezinhos também. Agradeceu e disse para ela: "Muito obrigada, eu sinto a pena por você estar assim toda suja." "Não tem problema, logo estarei limpa de novo, mas eu te ajudei, você precisava de ajuda." E a menina seguiu o seu caminho. Mais adiante, ela encontrou uma cisterna. A cisterna estava cheia de água parada, de água suja. E a cisterna pediu ajuda para a menina: "Você poderia tirar essa água de mim, essa água parada, essa água suja e ajudar-me?" A menina disse sim. E a menina puxou toda a água da cisterna que podia, jogou fora e deixou aquela cisterna com a água limpinha. A cisterna, muito agradecida, apesar de ver a menina toda molhada, falou: "Muito obrigada, menina, que pena, você ficou toda molhada." E a menina disse: "Não tem problema, logo eu estarei seca. Eu não podia deixar de ajudar você que precisava." A menina então seguiu o caminho dela. E logo na frente, para sua sorte, ela viu uma casa. Entrou nessa casa para pedir ajuda. E na casa haviam 7 fadas. E as fadas então ficaram com pena da menina e disse: "Você pode ficar aqui, você pode trabalhar conosco, mas você deve fazer algo. Nós temos 7 quartos, você vai limpar 6 quartos. O 7º quarto você jamais vai entrar. Não entre nunca nesse quarto." A menina concordou. E obediente que era e muito zelosa no que fazia, ficou ali mais de um ano. E todos os dias ela fazia o que era lhe pedido. Limpavam os quartos, os 6 quartos, e nunca teve curiosidade de entrar naquele 7º quarto. Ao passar um ano, ela resolveu que tinha que voltar. Ela queria saber como é que estava seu pai. E pediu para as fadas, então, que queria voltar. As fadas ficaram tão felizes com aquela menina, que era tão diligente no que fazia, tão cuidadosa com tudo. Disseram para ela: "Você nunca teve curiosidade de entrar naquele quarto que nós pedimos para você?" Ela disse: "Não, eu apenas obedeci, eu devia isso a vocês que também me deram emprego." Elas então chamaram a menina até o quarto e abriram. No quarto havia uma montanha enorme, só de ouro, e outra de prata. Disseram para a menina: "Você vai rolar
nesse monte de ouro. Todo o ouro que ficar grudado no seu corpo é seu. Depois você vai rolar nesse monte de prata e tudo que ficar grudado em você é seu. Assim a menina fez. Rolou para lá, rolou para cá e ficou toda brilhosa, toda cheia de ouro e prata. Se despediu das fadas e foi embora. No caminho, ela com muita sede, depois de ter andado muito tempo, encontrou a cisterna. E a cisterna pôde lhe oferecer uma água fresquinha. A menina tomou aquela água, matou sua sede, ainda pediu para levar água para o pai. A cisterna, claro, deixou a menina levar. A menina pegou tudo e seguiu seu caminho. Logo na frente, ela viu o forno. O forno que ela tinha ajudado a tirar as rachaduras. E o forno estava ali cheio de pães assados, bolos, tudo fresquinho. E ela, morrendo de fome, depois de ter caminhado muito, pediu para o forno, que foi assim, muito gentil com ela. Disse, claro, você me ajudou quando eu precisava. Você pode se servir. E a menina se serviu, comeu pão, comeu bolo e ainda pediu para levar para o pai. E o forno permitiu. A menina juntou todo o pão que podia e saiu levando água e agora pão. E andou, e andou, e andou. Já estava de novo com muita sede, de novo muito cansada. Encontrou a parreira. E a parreira tinha ali suco de uvas fresquinhas, uma delícia. O suco de uva fresco, as uvas frescas. E a menina pediu então que se podia experimentar. E a parreira, claro, disse, claro, você pode tomar todo o suco que precisar, você pode comer todas as uvas que quiser. A menina fez isso e ainda pediu para levar para o pai. E a parreira permitiu. Ela então saiu levando para o pai. E ainda encontrou aquela árvore. A árvore que estava ali, que ela tinha ajudado. E a árvore gentilmente falou para ela, sente aqui, descanse, eu tenho sombra para você e eu posso te refrescar com a minha sombra e com a minha brisa. A menina descansou um pouco e seguiu o caminho. Chegando em casa, o pai veio logo correndo abraçar a menina, cheia de ouro, cheia de prata. Abraçou e os dois ali muito felizes ficaram ali abraçados e ela entregou tudo que tinha trazido para o pai. A madrasta, quando viu, percebeu logo que não ia ter nada da menina. Os dois entraram e ela ficou muito chateada. Chamou a sua filha e disse, olha, você agora vai sair também. Você vai sair e vai trabalhar. Se ela conseguir o ouro, você vai trazer diamantes. Eu quero você aqui com muito, muito dinheiro. A menina, que nunca tinha feito nada e que morria de preguiça, saiu atrás de trabalho e logo encontrou com aquela árvore. E a árvore pediu para ela ajuda, a mesma ajuda que tinha pedido para a menina. Afinal de contas, tanto tempo já tinha se passado. A menina disse, eu vou ajudar você com as minhas mãozinhas macias e suaves. Jamais. Resolva o seu problema você mesma. E saiu. Logo adiante, encontrou com o forno. O forno também, depois de muito tempo, estava de novo com rachaduras e pediu para a menina para ajudar. Ela disse, é muito possível que eu vá misturar terra com as minhas mãos para colocar em você. Jamais. Resolva você mesmo os seus problemas. E saiu. Logo à frente, ela encontrou com a cisterna. A cisterna estava com o mesmo problema. Pediu à menina que tirasse a água dela e que deixasse ela com água fresca. Ela disse, você não é uma cisterna? Você não está cheia de água? Limpe-se você mesma. Eu não vou sujar e nem estragar as minhas mãos com você. E seguiu à frente. Logo em seguida, ele encontrou a casa das 7 fadas, que também lhe deram emprego, que também deixaram trabalhar e também lhe avisaram, você pode trabalhar. Você vai limpar 6 quartos. O último quarto, não entre. Jamais. A menina começou a trabalhar e logo no primeiro dia, não quis nem saber. Muito curiosa, eu vou ver o que tem no quarto. Quando ela abriu, para surpresa dela, havia muitos sapos e muitas abelhas que lhe picaram toda, que lhe cortaram toda. E a menina saiu dali correndo. Não deu tempo de falar nem com as fadas, desesperada, sentindo dor e correndo.
voltou. Encontrou logo com quem? Com aquela cisterna. E ela pediu água para a cisterna, que não pôde lhe oferecer, até porque não tinha água fresca. E ela saiu louca dali, desesperada, correu então até o forno e pediu ao forno que lhe ajudasse, que lhe desse alguma coisa. O forno estava rachado, não tinha nada assado. Ela correu para a parreira, que não foi ajudada. Ela não ajudou a parreira, então também não pôde receber nem o suco, nem as uvas. Ah, que desespero! Ela voltou para casa, passou pela árvore. A árvore não tinha sombra, não pôde lhe ajudar com brisa, com nada. A menina chegou em casa acabada, com muita sede, com muita fome, com feridas e toda cheia de picadas de abelha. A mãe, quando viu aquilo, ficou desesperada, abraçou a sua filha, mas o pai já tinha uma sentença: vocês não moram mais conosco. E as duas tiveram que ir embora. Não sabe-se o que aconteceu com as duas, mas a menina trabalhadeira está lá, com muito dinheiro e feliz, vivendo com seu pai. A história que eu vou contar agora, ela nos traz uma lição maravilhosa. E essa história fala de uma árvore muito grande, uma árvore bem gigante. Dizem que essa árvore é muito famosa em alguns países. Uma árvore que dá um fruto tão delicioso, que além de alimentar, também mata a sede, porque é uma delícia, tem muito líquido. Que árvore será? A baobá. Se você lembrou do baobá, você acertou. É uma história maravilhosa que nos faz lembrar tanto da África, onde tem baobá em abundância, e nos lembra também de coisas muito, muito nossas. Era uma vez uma lebre saltitante que adorava caminhar para lá e para cá e que andava e gostava muito de correr nos vários cantos ali de onde ela morava. Um dia o sol estava muito quente, e a lebre resolveu dar uma volta, uma caminhada. E andou, ficou muito cansada, muito suada, até que chegou debaixo de um pé de baobá. Cansada, ela deitou, ficou por ali e disse: que calor! O baobá ouviu aquilo e começou a balançar seus galhos, suas folhas, trazendo para a lebre uma brisa sensacional, uma brisa maravilhosa. A lebre, então, que delícia! Que delícia! Foi o que ela disse. O baobá ficou tão feliz e balançou todas as folhas, como que agradecendo o elogio. A lebre continuou ali. Continuou e refrescando-se com aquela sombra maravilhosa e disse: estou com tanta sede, estou com tanta fome. E o baobá ouviu e lá de cima deixou cair um fruto bem grande, maravilhoso, e aquele fruto que tem muito líquido. A lebre então tomou aquele líquido, matou a sua sede, comeu aquele fruto, matou a sua fome e continuou ali. Que delícia que é esse lugar, essa sombra maravilhosa, essa brisa deliciosa e esse fruto tão saboroso. O baobá ficou muito contente. Afinal de contas, ninguém nunca tinha dito aquilo para ele. Ele nem sabia que as pessoas gostavam tanto do seu fruto, da sua sombra. E ele ficou muito contente. A dona lebre ficou por ali, ficou descansando e de repente perguntou: baobá, você é tão maravilhoso, e como é que é o seu coração? O baobá se assustou, porque nunca tinha aberto seu coração para ninguém. Mas ele estava tão confiante na lebre, que ele disse: acho que eu vou abrir meu coração. E abriu mesmo, bem no meio do seu caule, abriu assim um espaço. E a lebre olhou e quando ela viu aquilo, ela ficou assustada, porque era um colar maravilhoso de pérolas. E o baobá disse que era da lebre, que ela podia levar. Ele nunca tinha aberto seu coração assim para ninguém, mas ele tinha ficado tão confiante na lebre que ele resolveu fazer isso.
A lebre, feliz da vida, agradeceu e saiu saltitante com aquele colar maravilhoso, toda feliz. Ao passar de volta pelo caminho, encontrou com a hiena. E a hiena foi logo perguntando: o que é isso, dona Lebre? O que é que a senhora está aí levando no pescoço? E a lebre lhe contou o que tinha acontecido. Disse que tinha ganhado do baobá e que tinha recebido um fruto maravilhoso, que tinha muito caldo, muito líquido, que tinha saciado a sua sede, a sua fome e que ainda tinha se refrescado embaixo daquelas sombras deliciosas do baobá. E seguiu o caminho. A hiena, tão invejosa, pensou: eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou lá e vou ver se eu consigo também a mesma coisa do baobá. E foi pro baobá no dia seguinte. Chegou lá com aquele sol quente, escaldante e disse: eu queria tanto, tanto, tanto uma sombra, eu queria tanto, tanto, tanto uma brisa. E nada aconteceu. O baobá escutou aquela frase rude, de forma grosseira, e nada fez. A hiena então disse: eu estou com muito calor, eu queria tanto ventinho. O baobá então pensou: tá bom. E balançou as suas folhas para lá e para cá. A hiena nem agradeceu nem nada. Apenas disse: é só essa sombrinha que você tem para me oferecer? É só essa brisa? Que coisa! Eu queria muito algo para comer, algo para beber. Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. E o baobá, mais uma vez, mesmo sem gostar daquele tom da hiena, lhe deu o fruto. Também jogou lá de cima um fruto. E ela, sem nem perceber, sem nem notar como era gostoso aquele fruto, comeu tudo, e bebeu e não sentiu sabor nem nada, e nem agradeceu, não disse nada. O baobá ficou esperando o agradecimento, mas nada aconteceu. Ela diz logo: vem cá, mas cadê? Abre logo seu coração, onde é o seu coração? Abre! O baobá não abriu, porque ele já estava cismado com a hiena, com aquela forma de falar. E ele não abriu. E a hiena começou então a unhar o baobá. Unhar de tanta forma que o baobá fechou-se de uma vez. E a hiena nada conseguiu. Saiu dali toda desanimada e sem ter conseguido nada. Mas aprendeu uma lição. Não é pedindo de qualquer forma que você vai conseguir. Não é querendo de qualquer jeito que você vai conseguir. E o baobá nunca mais abriu seu coração. Nunca mais mostrou o coração para ninguém, porque ele também tinha aprendido uma lição, tanto com a hiena quanto com a lebre. A história que eu vou contar hoje vem lá para as bandas da Alemanha. Dizem que foi escrita pelos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm captavam, buscavam as histórias e escreviam as histórias assim como ouviam. E essa história chegou para nós. Não sei se foi bem assim que ela foi escrita, mas é assim que eu vou te contar. Havia no lugar uma moça preguiçosa. Não gostava de fazer nada. Numa época em que as mulheres tinham que fazer trabalho de mulheres. Ela tinha então que aprender a fiar. Afinal de contas, todas as mulheres daquela época eram fiandeiras. Mas aquela moça não queria, de jeito nenhum. Na verdade, ela não queria fazer, era nada. Mas a mãe, todos os dias, dizia para a filha: você precisa aprender a fiar. Você precisa aprender o ofício que todas nós mulheres precisamos ter. E a menina, nada. Um dia, a mãe perdeu a paciência com a menina, com aquela moça, e pegou a moça e disse: eu vou te dar uma surra, acho que é o único jeito de você aprender, porque eu já te disse tudo e você nada de querer aprender. E a menina, mesmo antes da mãe de fazer qualquer coisa, começou a gritar. E gritava tão e tanto que era ouvida à distância. Naquele lugar, para a sorte da menina, a rainha estava passeando por ali e ouviu aqueles gritos. E quis saber que gritos eram aqueles, quem era que gritava tanto. Levaram a rainha até lá. Ela foi guiada por tanto barulho. Chegando lá, a rainha perguntou para a mãe o que estava acontecendo. E a mãe, com vergonha de dizer que a filha era preguiçosa, disse: rainha, é minha filha. A minha filha, ela gosta tanto de fiar, tanto, que eu não sei mais o que fazer. Ela já fiou tanto e não tem mais linho, e começou a chorar desesperada porque não tem mais linhos para fiar.
A rainha disse, que coisa mais linda, eu gosto muito dessa profissão e eu gosto muito das moças que fazem isso. Eu vou levar, então, a sua filha para estar comigo no palácio. Lá ela vai ter muitos, muitos linhos para afiar. Afinal de contas, é o que eu gosto de ver. A menina, então, foi morar com a rainha. A mãe adorou. Quem não ia gostar de ter uma filha morando no palácio? De repente, ela acharia ali alguém para se casar e a mãe estaria tranquila. A menina foi, então, e a rainha disse para ela, olha, eu vou te colocar em um quarto com muito, muito linho. E você vai fiar todo esse linho. Você vai ter 10 dias para fiar todo esse linho. E se ficar muito bom, se ficar muito perfeito, eu vou chamar o meu filho e vou lhe dar em casamento. A menina ficou muito contente. Meu Deus, ela iria casar com um príncipe. Ficou muito, muito alegre, muito animada. Mas esqueceu de algo. Ela não sabia fiar. Ela não tinha aprendido a fiar. Quando a rainha saiu do quarto, que ela olhou aquele tanto de linho, ela disse, se eu passar a minha vida aqui, eu não vou conseguir terminar todo esse linho, não vou conseguir fiar tudo isso que ela colocou para mim. Primeiro, porque é muito linho. Segundo, que eu não sei fazer. E a menina desabou a chorar. Chorava, chorava, chorava tanto, daquele desespero. Ela não sabia o que fazer. 3 dias se passaram e a rainha voltou ao quarto. Queria saber como é que estava tudo. Quando chegou no quarto da moça, percebeu que nada tinha sido feito. Nada mesmo. E quis saber o porquê. Afinal de contas, ela era fiandeira. Afinal de contas, ela foi ali para isso. Mas a menina deu logo uma desculpa. Ai, rainha, porque eu estou muito triste, com saudade da minha mãe. Mas pode ficar tranquila, eu vou conseguir fiar todo o linho. Ela falou, tudo bem, mas você tem um prazo para isso. Te dei 10 dias, então você agora tem menos dias para fazer. E vamos ver se você consegue fazer tudo. A rainha saiu e a menina fez o quê? O que ela sabia fazer. Começou a chorar e foi para a janela. Ai, minha vida está acabada, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E olhou lá para longe e viu que 3 velhas muito estranhas estavam vindo. As velhas foram se aproximando e a menina só sabia chorar. E as velhas foram se aproximando e perguntaram para ela, o que está acontecendo? Por que você está chorando tanto? E ela então lhe contou toda a sua história. E as velhas disseram para ela, não tem problema, nós somos fiandeiras, e por isso nós estamos aqui. A menina então olhou para elas e disse, eu achei que vocês eram muito estranhas mesmo, mas por que você tem esse pé tão grande? Uma delas tinha um pé enorme, um pé muito grande. Ela disse, é de tanto bater. A outra tinha um dedo muito grande, um dedo gigante, parecia uma mão. Ela disse, e esse dedo tão grande? Ela disse, é de tanto enrolar. A outra tinha uma boca enorme, uns beiços gigantes. Ela disse, e essa boca tão grande? Ela disse, é de tanto lamber. A menina então ficou olhando e elas fizeram um trato com a menina. Nós podemos fazer um trato com você. Nós podemos entrar e nós vamos fiar todo o linho para você. Mas em troca, você vai nos convidar para o seu casamento. Vai nos chamar e vai colocar sentados na mesa que você estiver com o príncipe. A menina, mais que depressa, aceitou a oferta. Elas entraram e a menina deu logo um jeito de colocar as 3 velhas dentro daquela sala gigantesca, cheia de linho. E elas começaram ali. Uma batia, a outra enrolava e a outra contava. E elas foram fazendo. Primeiro dia passou, o segundo dia, o terceiro dia. A menina entrou lá e elas já tinham dado conta de quase tudo, mas ainda faltava uma parte grande. A menina toda contente foi olhar o trabalho, um trabalho impecável, maravilhoso. Ela então deixou as velhas lá dentro e foi descansar, afinal de contas ela estava muito cansada. E disse, logo depois eu venho aqui, mas
2 dias se passaram e elas ali, uma batia, a outra enrolava e a outra, contava. E o linho foi se desfazendo e se tornando um maravilhoso tear. Fiaram e muito contente a menina veio para conferir o trabalho. Faltava muito pouco, quase nada. Elas terminaram tudo na maior perfeição. No 10º dia, a rainha veio ver. Ela escondeu as velhas e mostrou tudo para a rainha. A rainha achou aquilo sensacional. Que moça mais prendada, que coisa mais maravilhosa, que perfeição. Estava tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. E ela disse então, então eu vou chamar o meu filho para te conhecer. Ele vai adorar conhecer uma moça tão prendada, que faz algo com tanta diligência. E chamou o filho que veio ver. E quando o filho olhou para aquela moça, e a moça olhou para o príncipe, algo foi acontecendo. Ela ficou tão empolgada, tão animada, e os dois se olharam, foram se aproximando, mas não podia dar beijo naquela época, e nem muito menos abraço e nada disso. O casamento então tinha que ser preparado. Vamos para os preparos do casamento. E foi feita uma linda festa, muito preparado, tudo muito organizado. E na hora da festa, bem no meio, as 3 velhas apareceram. A moça, logo se lembrou das 3, e disse, vocês podem entrar e sentar na minha mesa. O príncipe quis saber quem eram aquelas senhoras tão estranhas, tão esquisitas. E a moça disse, elas são minhas tias, umas tias antigas, e eu devo favor, gostaria que elas sentassem à minha mesa. O príncipe concordou e elas sentaram ali na mesa dos noivos. Ficaram por ali e o noivo ficou muito atento a tudo, porque ele achou uma com um pé muito grande, a outra com um dedo gigante, a outra com os beiços gigantescos. E ele foi lá uma hora disfarçadamente e quis saber o que era aquilo, por que elas tinham aquelas partes tão diferentes. E elas explicaram, é de tanto fiar. O príncipe ficou apavorado e disse, não, eu não quero isso para minha esposa. E fez um decreto que ia valer a partir daquele dia. Não, a rainha não ia mais obrigar a moça a fiar. E a moça estava livre da obrigação. E foi assim que há muitos anos atrás, uma mulher conseguiu o que queria sem ter que fazer quase nada.